Prezados espectadores, esse vídeo faz parte do Prêmio CONIP e versa acerca do projeto Vigia que está sendo desenvolvido no Tribunal do Contas de Santa Catarina. Vamos falar sobre o contexto maior do projeto. Hoje, o Tribunal do Contas de Santa Catarina captura informações de 295 municípios e poderes do Estado de Santa Catarina. Essas informações variam de licitações, contratos, pessoal, a folha de pagamento, tributos, IPTU, ISS, despesas, planejamento e outros objetos de interesse do órgão. Todas essas informações subsidiam o julgamento de contas, prefeitos, governadores, bem como orienta toda a pauta de fiscalização do órgão. No cenário específico de editais de licitação, o órgão recebeu um grande volume, que em 2021 tem 45.112 editais. Já em 2022, esse valor aumentou para 52.134 editais. E em 2023, esse valor já é um novo recorde de cerca de 66.600 editais. Todo esse volume em materialidade, ou seja, valor, representa equivalente em 2021 a 46,26 bilhões de reais. Em 2022, 63,34 bilhões. E em 2023, já superou esses 63,34 bilhões. E esse valor já representa mais de 10% do PIB de Santa Catarina em compras públicas. E qual o papel do TCE frente a essas compras? Controlar os aspectos de legalidade, economicidade e eficiência dessas compras. Contudo, dado o incrível volume, é impossível processar todos esses dados de forma manual, análise humana. Nessa esteira manual, a capacidade varia entre 1,2% a 1,5%, o que já é um resultado de produção altíssimo, considerando essas questões de análise de legalidade, economicidade e eficiência. Então, as técnicas de computação elas podem ser aplicadas, mas diante do volume e da natureza não estruturada de dados, as técnicas da literatura não apresentam altas taxas de assertividade a um custo de desenvolvimento altíssimo. Então, nesse cenário, o projeto Vigia nasceu. Sua fundação começa no Sphinge Online, que captura os dados de licitação. Em seguida, esses dados são processados dentro do Big Data, onde é feito o processamento para dentro de um modelo de linguagem, como o GPT, e são executadas as perguntas de auditoria e as respostas são armazenadas para análise do corpo técnico da casa. A arquitetura da solução possui 3 subsistemas. O de perguntas, onde são armazenadas as perguntas dos auditores. O de Big Data, onde são processadas as perguntas dos auditores por meio de um pipeline e os editais de licitação por meio de outro pipeline são orquestradas dentro desse subsistema de Big Data e são feitas chamadas para o terceiro subsistema, serviços de modelo de linguagem, onde são executados de fato a pergunta em cima dos editais e recebendo essa resposta posteriormente armazenada no Big Data. Então, a arquitetura do Vigia ela é orientada para ser uso em múltiplos modelos de inteligência artificial. Hoje está sendo executado a OpenAI, Azure OpenAI, mas também já está sendo avaliado o uso do Gemini ali da Google. Está sendo também alvo de objeto de pesquisa de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. Esperamos contribuições dentro do projeto futuras para aprimoramento da solução. Então, nessa tela aqui embaixo, nós temos aqui a imagem do sistema de perguntas, onde tem o prompt, que o auditor orienta as informações da resposta do modelo, e nós temos, de fato, a pergunta e o indicativo de regularidade, sim ou não. Então, qual a inovação do projeto? O Vigia é considerado a primeira ferramenta de análise massiva de licitações que usa modelos de inteligência artificial estado-da-arte, os últimos em voga hoje no mundo, por exemplo, o GPT-4 Turbo, em pipelines de Big Data. Esse é outro diferencial também, integrando com a estrutura de Big Data. Outra questão percebida no projeto é a geração de uma base de perguntas de irregularidades, cujo conhecimento disso não estava centralizado. Ter essa base de dados permite transferência de conhecimento e colaboração dos times mais rápido. O Vigia também alterou processos organizacionais no tribunal para melhorar a atuação. E essa característica é típica de eventos de ruptura de paradigmas. Outro fator de ineditismo é o uso da política pública como transporte escolar para análise de condições de veículos e motoristas nas contratações. Sem falar dos possíveis usos inovadores no âmbito de editais de concurso público e de peças orçamentárias também, que é um ponto para explorar.
O público-alvo do vigia é direcionado, primeiramente, para auditores fiscais de controle externo, para aumentar a sua velocidade de análise de licitações, né, considerando todo aquele volume anteriormente citado. Os controladores e gestores públicos dos 295 municípios e órgãos de Estado que encaminham as licitações para o tribunal analisar, tá? Então, as respostas do vigia já estão sendo compartilhadas com os controladores e gestores para sanar as irregularidades e a sociedade beneficiando de melhoria nas compras públicas, consequentemente nos serviços prestados dos órgãos públicos, né? Assim como a diminuição de fraudes. Relevância para o interesse público. Nós temos a mitigação de irregularidades em processos de compras públicas em Santa Catarina, né, com uma consequente economia de recursos públicos e uma maior qualidade dos serviços públicos prestados para a sociedade, como é o caso do transporte escolar, por exemplo, que é um dos exemplos que a gente pode aplicar em massa com vigia. Né? E a ferramenta de combate a crimes oriundos de fraude de licitação. Né? Aspectos ligados ao direcionamento de licitações, a gente faz perguntas específicas para a gente detectar esse tipo de questão. E seu uso para avaliação de políticas públicas, como transporte escolar, permite demonstrar um impacto na melhoria do processo de compra envolvendo esse tema, impactando na vida dos alunos e professores dos diversos municípios. O impacto. Hoje nós temos 3 semanas de implantação, foram 713 editais analisados pelo Vigia, com cerca de 9.358 respostas. A notificação do Vigia superou 57 milhões em valor material de editais, cerca de 23 milhões de valor material desses editais, as irregularidades foram sanadas e cerca de 18 milhões de valor material desses dados foram suspensos pelos respectivos entes públicos para análise e posterior republicação. Né? Então, há uma total reformulação da forma da auditoria de licitações no âmbito do Tribunal de Contas de Santa Catarina, tanto é que a gente está revendo os processos com a maior capilaridade, maior assertividade, à medida que mais modelos agregam vigia. Né? A gente está estudando o GMI agora. Depois podemos avançar em outros, sem falar que o da OpenAI vai evoluindo com o tempo, e a gente vai agregando essas evoluções dentro do projeto. Maior produtividade do auditor fiscal, maior velocidade da resposta aos entes públicos, permitindo agir de forma tempestiva. E por meio do modelo de inteligência artificial, se demonstrou a possibilidade de acompanhamento de uma política pública como transporte escolar de forma concomitante. Né? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, aqui, por exemplo, do transporte escolar. Né? Nós temos perguntas específicas do tema da política pública de transporte escolar, tá? Exigência de pintura, acessibilidade do veículo, então aqui está as respostas do vigia com a justificativa. E a consequente aqui, ó, suspensão do processo, né, um exemplo, a devida comunicação do Tribunal de Contas no dia 19, por medida preventiva, será suspenso e anulado o processo licitatório, até que as alterações pertinentes sejam feitas. Então, quanto à facilidade de reprodução, nós temos, o Tribunal sempre se pautou no compartilhamento, tá, para receber conhecimento, como também para ceder a partir de acordos de cooperação técnica. Tá? A situação de problema e oportunidade é semelhante em todos os tribunais de contas do país. Assim, a solução tem de ser escalável para tratar o problema em todos os entes federativos. E quanto ao aspecto tecnológico, o Vigia tem como premissa o uso de 100% dos componentes open source, né? O uso do Apache Hive, Apache Spark, front-end Python, então toda a fundação da Apache aqui presente, e a capacidade de aceitar qualquer arquivo PDF ou DOC, e os serviços modelo de inteligência artificial são pagos mediante créditos abertos para qualquer pessoa física ou jurídica. Muito obrigado.